Vocês já passaram pelo módulo de exames bioquímicos, perceberam vários exames bioquímicos que nós podemos solicitar na nutrição para fazer um diagnóstico nutricional preciso. Agora, então, o objetivo desse nosso módulo é realizar uma análise nutricional e funcional celular e no final nós vamos discutir alguns casos clínicos de modo que vocês possam perceber a importância da associação desses exames bioquímicos no diagnóstico nutricional efetivo do paciente. Antes de mais nada, vale a pena relembrarmos os procedimentos relacionados à avaliação nutricional. Então, quanto nutricionista, nós dispomos de várias formas, várias avaliações que são extremamente importantes na hora em que nós vamos dar o diagnóstico nutricional ao paciente. Nós trabalhamos com indicadores, nós trabalhamos com variáveis que fazem pertinência aos inquéritos nutricionais, aonde nesses inquéritos nós vamos investigar a fundo o perfil alimentar e o comportamento alimentar desse indivíduo. Nós fazemos exame físico relacionado, ou seja, aplicado à nutrição. Então, nós percebemos por meio de técnica e por meio de um olho clínico, é uma avaliação totalmente subjetiva. Nós percebemos as deficiências nutricionais perceptíveis nos tecidos de proliferação rápida. Que tecidos seriam esses? Então, os cabelos, as mucosas do olho, da boca, a língua, os lábios, as unhas e até a mesma própria pele, nós conseguimos evidenciar sinais de carências, carências nutricionais. Associando o exame físico, nós temos a antropometria, nós temos diversos indicadores antropométricos que nos servem de ferramenta para avaliar a composição corporal do indivíduo. Então já se discute muito hoje que na prática clínica a utilização do IMC de forma isolada não é considerado um parâmetro tão fidedigno, uma vez que para utilizar o IMC eu só utilizo o peso corporal do indivíduo divididos pela sua altura ao quadrado. Isso nos leva a um questionamento, uma vez que quando nós subimos a balança e nós temos lá o retrato daquele peso, aquele peso reflete o somatório de tecidos musculares, que faz parte da nossa massa magra, composta por água, ossos e músculos, assim como também nós temos a massa gorda, que é correspondente ao tecido adiposo. Então, utilizando como parâmetro antropométrico somente o IMC, nós vamos ter algumas falhas no diagnóstico nutricional efetivo. Para tanto, nós temos outros indicadores na prática clínica, como a aferição de circunferências, a aferição de dobras cutâneas, alguns métodos de bioimpedância que nos dão um reflexo maior, um reflexo melhor de composição corporal. E se nós temos esse reflexo melhor de composição corporal, nós conseguimos ter um acompanhamento mais efetivo e conseguimos traçar junto ao indivíduo algumas metas para a sua perda de peso ou a sua manutenção de peso corporal. Então é importante evidenciar que na avaliação nutricional nós dispomos de várias vertentes, das quais fazem parte os inquéritos nutricionais, o exame físico, a parte antropométrica e nós também devemos levar em consideração os exames laboratoriais, Tendo em vista que esses exames nos dão um feedback de como que está o interior do organismo. O exterior nós visualizamos pelo exame físico e até mesmo por dados antropométricos. Mas e o interior? E o funcionamento dessas células? Como que nós observamos isso? Por meio dos exames laboratoriais. Então é importante nós destacarmos e o local onde eu atuo, a nutrição clínica, nós conseguimos fazer uma avaliação nutricional completa utilizando uma forma de evolução no prontuário do paciente, que seria a forma de SOAP, Onde eu tenho aí dados subjetivos pertinentes ao paciente, dados objetivos. Nesses dados objetivos, eu vou reportar toda a avaliação, todos os valores que eu encontrei na avaliação antropométrica e na avaliação laboratorial.
No item avaliação, que seria o item A do SOAP, eu vou fazer um fechamento, uma avaliação parcial de todos os quesitos que foram analisados. Então, eu vou fazer uma avaliação da parte antropométrica do indivíduo, uma avaliação da parte bioquímica, uma avaliação da parte clínica, que é onde está inserido o exame físico aplicado à nutrição, e eu vou fazer uma avaliação dietética do padrão alimentar que esse indivíduo está tendo hoje por conta dos inquéritos dietéticos aplicados. Então, se nós observarmos pela forma evolutiva do SOAP, nós temos aqui todos os quesitos contemplados e ao final, ao associar cada avaliação encontrada, nós temos o diagnóstico nutricional final desse indivíduo e por conta do diagnóstico nutricional encontrado, eu tenho subsídios para fazer o planejamento nutricional para essa pessoa. Então, percebam a importância de nós realizarmos uma avaliação nutricional efetiva, pois é por meio dessa avaliação nutricional que nós vamos coletar todas as informações necessárias para eu dar um diagnóstico nutricional efetivo a esse indivíduo. Falando dos exames bioquímicos, que entraria na questão da funcionalidade celular, que faz parte desse módulo, nós temos que perceber que os exames laboratoriais, eles nos servem como subsídios para avaliar o funcionamento dos órgãos vitais. Então, nós temos valores de referências considerados como padrão para cada exame bioquímico que eu possa solicitar, só que quando esses exames estão fora dos padrões de normalidade, isso quer nos dizer que existe alguma disfatalidade, alguma disfunção nesse sistema orgânico. Então, quando esses órgãos vitais, quando esses sistemas que eu estou analisando não estão funcionando, nós vamos ter valores laboratoriais alterados. E aí, dentro do principal objetivo, que é a manutenção ou então a recuperação do estado nutricional desse indivíduo, e volto a reforçar que para que eu faça um processo de reeducação alimentar ou um processo de manutenção daquele peso corporal, eu preciso ter uma avaliação nutricional efetiva, eu preciso ter vários indicadores associados para que eu tenha a associação de vários métodos e uma conduta extremamente adequada. E nessa conduta, muitas vezes, como nutricionistas, alguns profissionais acabam deixando de lado a questão da funcionalidade celular, sendo que nós devemos sim trabalhar com esses exames laboratoriais, saber interpretá-los para realizar um diagnóstico nutricional efetivo. Dentre os exames laboratoriais, vocês acompanharam durante esse curso, nós temos vários marcadores bioquímicos que expressam a funcionalidade do sistema orgânico. Existem alguns que se relacionam mais com a área da nutrição, outros estão mais distante, mas nenhum desses deixa de ter importância na hora do diagnóstico nutricional efetivo. Eu separei para conversar com vocês alguns exames bioquímicos que nós costumamos ver de forma mais rotineira no momento da avaliação nutricional e que nós precisamos desses exames para casar e realizar o diagnóstico nutricional efetivo do indivíduo. Então, nós temos os exames divididos em diversas classes. A primeira classe seriam os exames bioquímicos relacionados às proteínas viscerais. Dentre esses exames, nós temos a albumina, a transferrina e a proteína carregadora de retinol. Então, sabe-se muito hoje na prática clínica que a albumina seria um indicador do estado nutricional. Seus níveis diminuídos refletem uma desnutrição proteica, com exceção se esse paciente tem uma insuficiência renal, uma insuficiência hepática, espera-se que a albumina esteja diminuída, tendo em vista que ela é sintetizada nesses dois sistemas. Se eu tenho um indivíduo que não apresenta hepatopatia ou não apresenta insuficiência renal e ele tem níveis diminuídos de albumina, possivelmente essa desnutrição de albumina vem por uma carência alimentar na parte proteica da dieta.
Nós temos também a transferrina, que é o hormônio, ele é o marcador bioquímico que faz o transporte de ferro no organismo. Então, se nós tivermos uma ingestão de ferro dietético adequada, porém, se nós não temos uma produção de transferrina satisfatória, eu posso desenvolver a anemia. Então, tão importante quanto dosar ferro em estágios de anemia, em desconfiança de anemia, eu devo também perceber a transferrina, que é a proteína carregadora de ferro no organismo. Além do mais, nós temos uma outra proteína carreadora de retinol, que, como o próprio nome já diz, é a proteína que carrega o retinol, ou então a vitamina A, no organismo, e em casos de suspeitas de hipovitaminose A, eu preciso estar percebendo a concentração dessa proteína no organismo. Então, em termos de proteínas viscerais, são imprescindíveis de que nós nos tornemos atentos à albumina, à transferrina e à proteína carreadora de retinol. Uma outra questão que envolve exames laboratoriais seria o hemograma, onde nós temos a percepção de eritrócitos, então a concentração de glóbulos vermelhos, a concentração de hemoglobina, o hematócrito, que é a concentração desses glóbulos vermelhos no fluxo de sangue. E tão importante quanto a concentração é perceber o tamanho desses glóbulos, né? E para perceber a questão de tamanho, nós observamos o VCM do hemograma ou então o volume corpuscular médio. Sabe-se que eritrócitos pequenos dão origem a anemias microcíticas e eritrócitos maiores, que apresentam VCMs alterados para um tamanho maior, denotariam uma anemia macrocítica ou então uma anemia megaloblástica. Então é imprescindível o nutricionista saber interpretar um hemograma, principalmente nas desconfianças aí de anemias nutricionais ou até mesmo nas anemias não nutricionais. Vale a pena destacar que dentro do hemograma nós temos também o perfil imune desse paciente e muitas doenças autoimunes acabam acarretando em valores equivocados de linfócitos e leucócitos, e nós também devemos nos ater a esse detalhe, uma vez que hoje a nutrição exerce um papel fundamental no aumento da imunidade do indivíduo. Outros exames que nós devemos nos ater seria o lipidograma. Então nós podemos perceber e avaliar como que está o perfil lipídico desse indivíduo por meio da dosagem do colesterol total, do LDL colesterol, do HDL colesterol e dos triglicerídeos. Valores equivocados de perfil de lipidograma podem indicar uma dieta totalmente heterogênica que o indivíduo está seguindo, assim como também pode nos indicar algumas alterações em receptores genéticos para o grupo do colesterol. No caso de triglicerídeos elevados, eles podem ser derivados de uma ingestão excessiva de carboidratos simples, assim como também uma concentração sérica elevada de triglicerídeos pode nos denotar alguma deficiência de enzima pancreática. Então, toda vez que eu tenho triglicérides elevado, eu preciso também investigar a função pancreática, pois nós podemos ter uma deficiência de enzima pancreática, a lipase, e o triglicerídeo acaba ficando em concentrações elevadas na corrente sanguínea. E depois nós temos várias classes de exames bioquímicos que nós também podemos estar monitorando, porque a nutrição, quando ela é aplicada por meio do diagnóstico nutricional que nós realizamos, ela pode exercer influência nas patologias, tanto na prevenção quanto no tratamento, a que esses exames nos reportam. Então, nós temos exames envolvidos nas desordens do metabolismo, e aí nós temos um principal, né, que nós lidamos aí muito no dia a dia de consultório, a questão da glicemia plasmática. Então, nós observamos valores se estão adequados ou não, e valores não adequados de glicemia pode ser indício de diabetes.
Aí que entra uma grande preocupação, né? Hoje nós não podemos levar só em consideração os valores equivocados de glicemia e nós temos que fazer outros testes, né? O indivíduo faz outros testes, como por exemplo o teste de tolerância oral à glicose, para perceber realmente se é uma intolerância à glicose, se é um diabetes e se é um diabetes tipo 2 ou então um diabetes tipo 1. Associado com a glicemia, nós temos um outro marcador bioquímico, que é a hemoglobina glicada. Essa hemoglobina glicada, ela é uma proteína plasmática e essa proteína, quando dosada, nos mostra o comportamento da glicose num período de 5 a 6 semanas. Então é muito interessante nós estarmos solicitando para perceber como se comportou a glicemia do indivíduo num período retrógrado ao momento em que nós estamos em consulta com o paciente. Então serve para pegar aqueles espertinhos que fazem uma dieta hipoglicídica no momento antes do exame para apresentar níveis normais de glicemia. Nós temos também as enzimas hepáticas, então as transaminases, que vai indicar se o fígado, né, sendo um importante centro regulador do nosso metabolismo, está funcionante ou não. Assim como também nós temos marcadores renais, como a ureia e a creatinina, que quando dosadas e apresentam-se em concentrações alteradas, podem indicar uma disfunção renal. Então percebam que em todas essas situações do metabolismo, quando a gente emprega a nutrição, nós temos resultados efetivos e para monitorar se essa nutrição está sendo adequada, se a conduta terapêutica adequada adotada está tendo resultado, eu preciso acompanhar a progressão da melhora desses resultados. E a forma que nós temos hoje na prática clínica para acompanhar essa evolução seria por meio desses exames bioquímicos. Ainda dentro dos exames bioquímicos, nós temos uma última classe que nós também podemos estar observando, que seriam os exames relacionados às disfunções hormonais. Então, nós temos os hormônios tireoidianos, T3, T4 e TSH, hormônios sexuais, como testosterona e estrogênio, e também temos hormônios relacionados ao metabolismo, o módulo que nós discutimos no momento anterior. Então aqui entra a somatostatina, entra a prolactina, entra o cortisol, entra a insulina, entra hormônios hipofisários, como um centro de regulação do metabolismo. Então, por meio desses hormônios, desses exames hormonais, nós podemos ter um feedback de como que está o sistema hormonal do indivíduo. E hoje sabe-se muito que algumas desordens hormonais influenciam diretamente no excesso de peso ou então na obesidade desse paciente. Então, devido a isso, a grande importância de nós também estarmos controlando ou então monitorando a concentração desses hormônios para o indivíduo. Dessa forma, nós podemos perceber um apanhado geral de todas as avaliações nutricionais, tudo que pode ser realizado com o paciente, junto com o que vocês perceberam ao longo do curso, e agora chega o momento de nós unirmos essas peças do joguinho para a gente dar o diagnóstico clínico efetivo aí ao indivíduo. Para treinarmos, nós vamos discutir 2 casos clínicos, onde nós temos relações envolvidas da avaliação nutricional clínica, avaliação nutricional de exame físico, avaliação nutricional de exame bioquímico e de parte antropométrica. Então, todas as avaliações foram realizadas e nós vamos discutir junto os possíveis diagnósticos clínicos e nutricionais mediante as avaliações empregadas. Então, nosso primeiro caso seria o JJ, 44 anos, sexo masculino, relata beber por 15 anos e alterar entre estados de alucinação e euforia. Na avaliação antropométrica foi verificado que a estatura do paciente é de 1,72 m, que o peso atual de 76,5 kg, peso usual de 70 kg,
prega cutânea do tríceps 3 milímetros, circunferência muscular do braço 20 milímetros. No exame físico, percebemos aumento da cavidade abdominal e os exames laboratoriais constataram albumina de 2,5 gramas por decilitro, transferrina de 135 miligramas por decilitro e TGO, enzima hepática, de 290 unidades internacionais. Então, diante desse quadro, pede-se para nós realizarmos o diagnóstico nutricional e diagnóstico clínico, tendo em consideração os passos da avaliação nutricional que nós comentamos no início da aula. Então, diante desse quadro, a que conclusões que nós podemos chegar? Percebendo a avaliação, primeiramente, antropométrica desse paciente, nós chegamos à conclusão de que o IMC dele é de 25,85 kg por metro quadrado. Se nós formos olhar na classificação, vai dar que esse paciente, segundo o IMC, tem sobrepeso. Então, a gente guarda essa informação. Quando nós olhamos a composição corporal do paciente, que como nós conversamos no início do módulo, nós precisamos utilizar métodos que avaliem também a sua composição corporal, nós percebemos que o percentual de adequação da PCT nos reflete uma desnutrição grave e o percentual de adequação da circunferência muscular do braço nos reflete uma desnutrição leve. Então, pois bem, diante dessa antropometria, que é o primeiro quesito da avaliação nutricional que nós estamos avaliando, a que conclusão nós podemos chegar? Se nós olharmos a grosso modo, e não com o olho clínico, essas informações não condizem. Como que meu paciente tem o IMC de obeso, de sobrepeso, perdão, mas e como que ele tem a PCT de desnutrição grave e a SMB de desnutrição leve? Então, vamos por partes. Considerando o IMC, ele tem a questão do sobrepeso, mas nós vimos diante do quadro clínico desse paciente que ele tem aumento da cavidade abdominal, que muitas vezes pode estar associada por um edema, um extravasamento de líquido. Então, essa classificação de sobrepeso não seria condizente ao estado real desse indivíduo. Quando nós percebemos a PCT, nos dá desnutrição grave, e isso quer nos dizer o seguinte: ao avaliar a prega cutânea do tríceps, nós estamos avaliando as reservas de gordura subcutânea, e isso quer nos dizer que esse paciente teve uma perda gravíssima de gordura subcutânea, tendo pouca reserva de gordura subcutânea, o que nós percebemos por desnutrição grave. Já quando nós avaliamos a CMB, e vale a pena fazermos um adendo que para avaliar a CMB nós temos que coletar a circunferência do braço, quando nós percebemos a situação de desnutrição leve, isso nós podemos deduzir, né, e chegar à conclusão de que esse paciente, além de ter uma desnutrição por gordura, também teve uma perda de massa muscular, que é o que a circunferência do braço, muscular do braço, nos denota. Pois bem, então é um paciente que tem IMC de sobrepeso, porém nós vimos que não condiz com o estado nutricional. Esse excesso de peso que está sendo mostrado no IMC possivelmente é um excesso de líquidos na cavidade abdominal e nós percebemos que é um paciente que tem pouca reserva de gordura e pouca reserva de massa muscular. Quando nós chegamos no exame físico, a única deficiência, que na verdade nem é deficiência, a única não conformidade observada foi o aumento da cavidade abdominal, que a olho nu, né, nós não conseguimos determinar qual é a sua causa. Então aqui nós compreendemos a importância dos exames laboratoriais. Vejam o que eles nos mostram, que a albumina está de 2,5 gramas por decilitro, então sabemos pela literatura que ela se encontra em concentrações abaixo do recomendado. Toda vez que eu tenho albumina abaixo do recomendado, nós comentamos que ela pode estar em concentrações reduzidas em situações de doenças hepáticas, doenças renais ou no caso de uma má alimentação ou de um processo hipercatabólico. Vendo aqui, esse paciente tem a TGO de 290 unidades internacionais.
Isso nos demonstra um valor elevado e essas transaminases vão estar elevadas toda vez que nós temos um problema hepático, uma infecção hepática. Então, nós já temos um outro fechamento clínico. TGO elevada, TGO demonstra uma infecção hepática, albumina diminuída, então a albumina ela é produzida pelo fígado, nós podemos dizer que esse paciente tem uma disfunção hepática e essa disfunção hepática fez um prejuízo, né, na concentração sérica de albumina e essa albumina em deficiência perde sua propriedade de regulação de pressão oncótica, ocorre o extravasamento de líquido dos vasos, dando origem ao edema, o que nós observamos no exame físico pelo aumento da cavidade abdominal, o que nós chamamos no paciente hepático de ascite. Em paralelo, esse paciente ainda tem transferrina diminuída. Então, além dele ter esse problema hepático, por ele ter transferrina diminuída, ele é um candidato a desenvolver a anemia, porque eu não tenho a proteína que transporta o ferro na concentração desejada. Então, como um diagnóstico clínico final, analisando a parte antropométrica, o exame físico, analisando a história e analisando os exames bioquímicos, nós chegamos à conclusão de que é um paciente hepático que apresenta uma desnutrição de albumina por conta da desnutrição hepática, apresenta perda de tecido subcutâneo, de gordura subcutânea e apresenta perda de massa muscular. Por meio desse diagnóstico, nós podemos traçar a nossa conduta nutricional. No segundo módulo, nós vamos discutir um outro caso onde nós relacionamos hormônios à patologia dos indivíduos. Muito obrigada!